uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes em todos os gêneros aqui presentes. É uma honra recebê-los na noite no Museu Sucupira, com o tema Africanidades e Urbanas nas Águas de Oxum, com a Ialorixá doutoranda Monize Saldanha. Mãe Monize, ela é Ialorixá de Candomblé de Nação Queto, né? E é também doutoranda em estudos literários aplicados da linha de literatura, ensino e escrita criativa do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mãe Monize é um amor de pessoa, é uma mulher maravilhosa, é uma filha de Oxum que só esbanja amor, que só esbanja lindeza, que só esbanja ouro por onde passa, né? É também mestre em educação, lá pelo mesmo programa do qual eu saí, pelo PPGED, e é um grande xodó da minha vida. Mãe Monize, seja bem-vinda, o espaço é seu, você é a nossa estrela da noite, e estamos muito felizes em recebê-la, né? Já lhe peço mais uma vez perdão pelos erros, né, de comunicação que nós tivemos aqui, os percursos, né? E é isso, o espaço é seu. Fique à vontade, mãe. Então, gente, boa noite. Eu venho aqui hoje compartilhar com vocês um pouco desse meu percurso de pesquisa, né? Que já tem aí 10, 12 anos, tá? Eu estou esperando eles começarem a rodar aqui meus slides, Uhum. que eu não tô com habilidades no Meet. Espera lá. E aí eu trago um pouco dessa trajetória para que vocês entendam como é que a gente realiza uma pesquisa em terreiro, com terreiro, cujo objeto ele é um objeto maleável, ele é um objeto volúvel, ele vai mudando, porque nós estamos, enquanto pesquisadoras, o tempo inteiro observando algumas mudanças, tá? Como o Marcos falou, né? O título da nossa conversa, da nossa roda de conversa é Africanidades e Urbandas nas Águas de Oxum. Eu sou Ialorixá de Candomblé de Queto, né? Sou Ialorixá de Queto, e também doutoranda, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha primeira questão com vocês é falar um pouco das poéticas orais, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre poéticas orais, eu vou contar para vocês uma coisa que me foi compartilhada somente para mim. Dizia meu pai de santo que um dia a grande mãe da fertilidade, Oxum, escolheu ainda no ventre uma menina que ia nascer em noite de lua minguante. Essa menina se tornaria a melhor das sacerdotisas de Oxum. Era um tempo em que Oxum estava morando no Orum, tinha vindo do Orum para o Aie, do céu para a terra, e então tinha formado o seu reino, a cidade de Aiocá, no fundo do rio Oxum. De tempos em tempos, ela saía do rio e ia visitando as aldeias africanas, colhendo suas filhas, formando as sacerdotisas, para que elas pudessem atuar nas aldeias africanas e, assim, pudesse estabelecer cura, pudesse trabalhar com parto, com remédios, com ungüentos, com medicinas diversas. Tá? E aí ela escolheu, então, essa menina que ia nascer, ela escolheu uma moça grávida que teria filha um dia de lua minguante. E para quem vai parir, sabe-se que a lua minguante não é o melhor período para parir. A lua minguante ela dificulta o processo de dar à luz. E Oxum sabia que ela ia ter um parto bem difícil. Então, ela escolheu essa filha no ventre da mãe e auxiliou a mãe a um bom parto quando a hora chegou. Tempo passado, a vontade da deusa se cumpriu e a menina, né, a menina com quem a menina cujo parto ela fez, né, se tornou uma grande e poderosa sacerdotisa que se destacou muito no culto da deusa mãe. Essa moça se apropriou tão bem dos afazeres que Oxum começou a delegar a ela a função de ir nas aldeias, catalogar as demais filhas para ensinar, para partilhar os conhecimentos. Certo dia, aquela sacerdotisa indo de vila em vila procurando as filhas de Oxum, dormiu
numa das aldeias. Começou a se envolver com a aldeia, vendo os movimentos que estavam ocorrendo naquela aldeia, o tempo foi passando e ela esqueceu de voltar, e já estava muito tarde para voltar, então ela dormiu naquela aldeia. E numa certa ocasião, durante a madrugada, no dia que ela estava dormindo na aldeia, o povoado foi invadido por homens terríveis, traficantes de seres humanos. E elas, dentro da maloca, só ficavam ouvindo os barulhos das outras mulheres gritando, dos outros homens gritando. E ela estava numa maloca onde haviam diversas mulheres. E assim, a filha mais virtuosa de Oxum foi levada para os porões do navio negreiro. Ela dormiu deusa e acordou escrava. É por isso que em território brasileiro existem os filhos e filhas de Oxum. Essa história eu ouvi da boca úmida de meu pai, que no meu processo de formação, enquanto Ialorixá, me instruía através das narrativas. Tá, eu entro para fazer a graduação em letras, eu sou graduado em letras, mas eu não entro com o intuito de pesquisar nada que tenha a ver com o terreiro ou nada que esteja próximo ao terreiro. Eu entrei para fazer uma pesquisa em linguística. Acaba a graduação, entro então na minha primeira especialização e dou de cara com a disciplina poéticas orais ou poéticas da oralidade. Mas o que seria essa disciplina? Essa disciplina é um ramo da literatura que pesquisa as produções literárias, algumas vezes produzidas sem o auxílio da escrita, produções literárias pautadas na voz poética. As poéticas da oralidade, elas desvelam, revelam façanhas da voz poética, muitas vezes marginalizadas, pormenorizadas em seu potencial formativo. As poéticas da oralidade é uma outra maneira de se produzir literatura. É uma literatura de cunho mais próximo à humanidade. Ela é uma literatura particular, porque fala de um povo, fala de um estado físico de um povo, fala das origens de um povo. Por favor, pode passar? Entrando nas poéticas orais, adentrando, né, no campo das poéticas orais, eu conheci a disciplina, né, e aí entrou uma professora estranha, meio mística. Essa professora começou a falar. E eu entrei nessa disciplina, nessa especialização, para pesquisar mais processos de linguagem. Eu não estava ainda dentro do campo da literatura, eu só tinha construído uma primeira pesquisa dentro do campo da linguística, e essa professora, quando abriu a boca e falou comigo, aliás, a sala toda, ela me encantou. E aí ela veio dizer para a gente que a disciplina Poéticas Orais, ela é para quem gosta de matinta, para quem gosta de boto, para quem gosta das fadas, para quem gosta das cobras, para quem gosta de falar das assombrações, que são literaturas, às vezes ditas como literaturas folclóricas, por serem minimizadas, assim como são as dos orixás. Essas literaturas, elas têm uma complexidade epistêmica muito grande, né? Que quando a gente faz essa comparação com os meandros eruditos, a gente consegue perceber essa complexidade epistêmica, mas por não fazer parte do cânone, por estar fora do cânone, por representar culturas subalternizadas, ela é considerada como popular. E dentro dessas narrativas e dentro dessas poéticas orais estão as poéticas de terreiro, estão as narrativas dos orixás. Passa, por favor. E assim eu começo trazendo o percurso das águas, que eu agora chamo de percurso das águas, que são os conhecimentos encontrados mediante as primeiras duas especializações que eu faço. Na primeira especialização, com a professora Renilda, nós, então, construímos uma monografia intitulada Entre o Conto e o Atabaque, as narrativas de Oxum nas poéticas de terreiro, que estão disponíveis na Biblioteca da Universidade do Estado do Pará.
essa professora, a Renilda Basto, junto com outra potente professora, Josebel Aquel mais o professor Guilherme Fernandes, eles compunham aqui, ainda compõem, a referência nos estudos das poéticas orais aqui em Belém. As poéticas orais, elas são derivadas de um campo da literatura medieval pesquisada por um autor específico francês, Paul Zumthor. Ele começa a pesquisar essa literatura popular, essa literatura fora do cânone, mas que, não só por estar fora do cânone, tem tanta riqueza de detalhes, tem tanta riqueza de expressões, tem tantos meandros a serem pesquisados e revelam a potência de uma etnia e revelam a potência da etnia em seus aspectos sociais, culturais, estéticos, éticos, comportamentais. Elas são o simulacro onde contém todos esses saberes. E, nesse momento, nós forjamos, então, o termo poéticas de terreiro, que tem a ver com que seria um outro campo das poéticas da oralidade, que agora não mais visa estudar assombrações, que não mais visa estudar mitos de boto, de fada, de duendes, né? Ou mesmo de sereia, mas pretende, com isso, catalogar informações, catalogar narrativas dos orixás. Sabemos que aqui no Brasil, pelo processo de tráfico negreiro, nós temos uma herança africana muito grande. Só que o que a gente pensa como herança africana única, na verdade, ela se destrincha, ela se distribui pelas etnias, né, que vieram traficadas para cá, e uma dessas etnias, né, foram os iorubás. Eles foram a última etnia traficada, já no finalzinho quase do tráfico negreiro, mas eles foram a que mais se destacaram nesse processo. E eu, enquanto mulher de terreiro, né, ouvindo a Renilda falar, fiquei lembrando de um fato muito curioso. Enquanto filha de santo, meu terreiro de candomblé é na Bahia, né? Ele ainda existe, mas o meu pai de santo já faleceu, e eu estou, então, dando continuidade com a minha vida de axé com outra pessoa, que também é da Bahia, que mora perto da casa de meu pai. E, enquanto filha de Everaldo, a gente ouvia os pesquisadores entrarem, escreverem, olharem, perguntarem, pegarem nas nossas roupas, baterem foto das nossas roupas, sabe? Pedirem cerimônias, participarem de cerimônias, registrarem tudo, iam embora e nunca trouxeram nada para a gente saber o que... nunca prestaram conta sobre isso com a gente, e eu ficava me perguntando, o que será que eles fazem com tudo isso? Por que eles insistem em estar aqui o tempo inteiro se eles não são filhos de santo, não são nada? Eu não sabia o que eles pesquisavam. Só quando eu entro na especialização e dou, então, de cara com as narrativas, com as poéticas de terreiro, com as poéticas da oralidade, é que eu, então, entendo que a riqueza da memória, a riqueza da história, a riqueza da performance está contida nessas narrativas orais de matriz iorubá que eu pesquiso, que tornou-se, então, objeto da minha pesquisa. E aí, eu exploro, então... Pode passar, por favor? E começo, então, a explorar nesse bojo de investigações esses meandros. E eu precisava escolher, né, dentre o panteão africano e iorubano, que é composto aqui no Brasil por 16 orixás, aqui no Brasil. Em África tem muito mais, né? E eu fiquei pensando em pesquisar, eu precisava pesquisar um orixá específico, porque não dava para pesquisar os 16. É muita coisa. Só um já é muita coisa. E aí eu escolho Oxum. E por que eu escolho Oxum? Porque numa das narrativas, o meu pai me conta que houve um momento em que o céu e a terra viviam juntos. Quando os orixás desceram do céu para a terra, o céu e a terra viviam próximo um do outro. E o céu ele já era branco, muito branco, porque é o espaço
Obatala, de Oxalá e também de Olorum, o Senhor do Céu, o Senhor do Branco, do que é imaculado. E um dia um humano, com ciúmes, né, com ciúmes dos orixás, passou a mão na lama e maculou o branco do céu, passou a mão suja de lama no céu bem branquinho. Obatala achou aquilo um despautério, um absurdo. Como que um humano pôde desrespeitar, macular a brancura de Obatala? E nem pensou. Com tanta raiva que ele ficou, ele assoprou e o céu subiu. Só que quando o céu subiu, os orixás que estavam naquele momento na Terra automaticamente tiveram que subir junto com o céu, desapareceram da Terra. E Oxum foi uma dessas orixás que subiu. E Oxum ficava lá do céu olhando suas filhas e lhe dava tanta saudade. E sentia falta das comidas, e sentia falta das risadas, e sentia falta das tranças, das longas tranças que fazia, e sentia falta de ensiná-las como deixar a pele mais macia, como ser diplomata. Então, um dia ela desceu escondida de todos os orixás, porque ela não poderia descer, ninguém poderia descer. Nenhum dos orixás não poderia descer. Ela desceu. Se escondeu atrás de uma moita, perto de um rio, e viu as filhas lamentando, chorando pela sua falta, pela sua ausência, e arriando comidas votivas, comidas que Oxum gostava na beira do rio. Oxum começou a chorar. Suas lágrimas caíram no chão, e o chão foi ficando úmido e virou uma lama. Oxum pegou a lama, moldou uma galinha e ficou olhando aquela galinha e começou a adornar aquela galinha, a galinha de barro, feita das lágrimas de Oxum e da terra molhada. Então ela pegou um pouco de cocô de pombo, um cocôzinho branco do pombo, começou a pintar a galinha de branco, com um monte de bolinha branca. E aí ela se lembrou que ela tinha que voltar, que o Olorum ia sentir falta dela em algum momento, ela precisava voltar. Então ela pegou aquela galinha, deixou a galinha escondida ali, aquela galinha de artesanato, escondida ali no meio da moitinha, para que ninguém visse, e subiu. Foi para o céu. No outro dia, Oxum volta. Volta para olhar a sua obra, para olhar o seu objeto. Nesse momento, ela começa a procurar, e ela não encontra. E ela pensou, poxa, roubaram minha galinha que eu fiz com tanto sacrifício. E, de repente, ela olha para o lado, ela vê uma galinha preta, cheia de bolinhas brancas, com um cume na cabeça vermelho, interagindo com outras galinhas. Ela era uma galinha muito estranha. E aquela galinha veio para perto de Oxum. Oxum se arredava e a galinha vinha. Oxum se arredava e a galinha vinha. Para onde Oxum se movimentava, a galinha vinha atrás. Então ela percebeu que a galinha sentia ela. E deu, então, a galinha em sacrifício para seus filhos. E foi então que ela conseguiu estabelecer ligação entre o céu e a terra, agora mediada por seus filhos. Oxum inventou o candomblé. Oxum inventou uma forma de se comunicar. Olha só, uma mulher que é tida como a rainha da meiguice, a rainha da doçura, aquela que está preocupada com a beleza, que é o que dizem de Oxum. De repente, uma mulher muito sábia, uma mulher manipuladora da magia, estabelece a comunicação entre humanos e não humanos. Oxum cria o candomblé. E o sentimento de tristeza e o sentimento de saudade que ela cultivava era comum com os demais orixás, com o Iemanjá, com o Oxóssi, com o Ogum. Os demais orixás também tinham saudade dos seus filhos, mas eles não poderiam estabelecer comunicação porque eles não sabiam. E ela, ingenuamente, conseguiu essa comunicação. E é essa mulher de suma importância dentro da nossa família de axé, dentro da nossa ebé, né, que precisa ser pesquisada. Porque o candomblé é uma religião matriarcal, onde homens e mulheres não são diferentes. O homem não é diferente da mulher. Temos fazeres de homem e fazeres de mulheres,
mas isso não significa que eles sejam diferentes. Nós, de Candomblé de Queto, temos uma outra percepção do feminino, que não feminino ocidental. E aí, então, eu fico fascinada, coloco a lente da pesquisa em cima do foco sobre Oxum e lembro aí que o meu pai de santo, Everaldo, ele foi feito por um filho de Oxum, que era Omonajá, pai Edervan, e Everaldo amava Oxum, porque tudo que ele queria, tudo que ele pedia, Oxum dava a ele. A partir de então, eu escolho como foco da minha pesquisa as narrativas de Oxum, dentro desse bojo de narrativas orais que eu chamo de poéticas de terreiro, que nós alcunhamos, então, como poéticas de terreiro. Pode passar, por favor? E aí, nessa primeira especialização, eu consigo, então, vislumbrar, né, essas características literárias e dentro das poéticas de terreiro, forjando o termo poéticas de terreiro. Mas, ao perceber essas características literárias, eu começo a perceber uma outra coisa. Por que é que a academia não valoriza as poéticas dos orixás, as narrativas dos orixás? Por que é que as narrativas dos orixás, elas circundam o muro da escola, mas não entram na escola? E aí eu começo a olhar para toda essa produção intelectual do negro no Brasil e começo a perceber um outro viés para essa pesquisa. Passa, por favor. E aí eu entro na segunda especialização, aqui em Belém, no IFPA, onde eu vou perceber, onde eu vou investigar os motivos dessas narrativas, dessas produções literárias negras não fazerem parte do arcabouço de estudos das academias, das escolas. E eu começo a ver, então, que há uma literatura negra ou negra literatura, justamente com esse teor, com esse sentido perverso, com esse sentido tacanho de negro, de tudo que é negro como obscuro, como menor, como não aculturado. E isso tudo está dentro, isso tudo recai sobre essas produções artísticas negras. E aí eu, então, entendo que há representações sociais do racismo dentro da literatura. A literatura, sobretudo a literatura negra, a literatura diaspórica, a literatura dos orixás, elas são vistas como de forma preconceituosa. Isso não recai apenas na literatura. Toda a produção negra, cinematográfica, literária, artística, né? É como se fosse algo menor. E aí eu começo a investigar as telenovelas e vou ver que os negros eles são coadjuvantes. Só agora, no século XXI, eles se tem uma representação diferenciada. Só agora, no século XX e XXI, é que se começa a dar o protagonismo social ao negro, a dar voz a esse negro. Antes do século XXI, 14, 15, 16, 17, 18, esse negro ele é subalterno, esse negro ele é coadjuvante, esse negro é menor. Ou ele é a empregada doméstica, ou ele é o negro da senzala, ou ele é o bêbado que foi morto por alguma coisa, ou ele é um traficante, sempre secundário e nunca ator principal. Então eu começo a entender que o que a academia rejeita, o que as escolas rejeitam, é porque é fruto de um racismo literário. O racismo literário, que também é chamado, para abranger todos os campos, como representação social. É como é que a gente vê essa representação social, é como é que a gente vê o negro e suas produções. Então, eu construo, a partir dessa segunda especialização, né, no curso de especialização para educação étnico-racial, a monografia As Narrativas de Oxum, Implicitudes da Representação Social do Racismo, que tem como orientador um professor que é historiador, Ismael Fukner. Ele me permite entender
essa teoria da representação social. Passa, por favor. O que seria essa teoria das representações sociais? Né? É entender esse racismo dentro da literatura, dentro do cinema e das artes em gerais, produzida pelo negro e também pelo índio. A representação social, que é como nós vemos negros e índios, pela ótica eurocêntrica, né? Pela ótica colonial, nós vemos o negro e o índio como alguém menor, como subalterno. Né? E aí eu começo a entender que as narrativas dos orixás não são tidas como literatura, assim como a produção cinematográfica do negro não é tido como cinema, assim como uma arte não é tido como arte, eles são invisibilizados socialmente. E aí eu consigo, então, entender que essas narrativas pesquisadas agora por mim, que até bem pouco tempo a academia não permitia, porque tudo que é de negro, né, não pode ser estudado, é menor, não tem valor. E eu vou entender bem de fato a teoria das representações sociais. Por favor. O que são essas representações sociais? Apoiada em autores como a Leila Moris Schwartz, Sérgio Moscovici, que é o principal, e a professora Maria Antonieta Antonassi, da URGS também, eu começo, então, a entender que a representação social é o estudo das simbologias sociais, tanto no nível macro quanto no nível micro de análise, com o estudo das trocas simbólicas infinitamente desenvolvidas em nossos ambientes sociais. Como é que nós entendemos o negro? Entendemos o negro na ótica europeia como aquele portador de cabelo ruim, como se o cabelo ruim fosse algo ruim nesse sentido pejorativo, como se o cabelo roubasse, como se o cabelo matasse, como se o cabelo tivesse transgredido alguma lei. O ruim é nesse sentido. E o liso, em oposto a isso, é o cabelo bom, é o cabelo esteticamente aceito. Né? E assim são essas simbologias que socialmente são repassadas para a gente através de dito popular, como a coisa está ficando preta, eu não vou mentir para não morrer preto. Né? São partes do nosso racismo estrutural, que é a estrutura racial imbuída na nossa cultura, né? De forma pejorativa. Nós começamos a ver, a entender, desde muito pequena, o negro como alguém menor, como alguém estranhão, mas estranho do ruim, e seu cabelo é ruim, e a sua arte é ruim, e a sua literatura é ruim. Só há bem pouco tempo temos protagonistas negros na literatura. Vejamos que nós temos Machado de Assis. Temos uma literatura infinita de Machado de Assis, mas a maioria das pessoas sequer sabe que Machado de Assis era negro, que Aloysio de Azevedo era negro. Cartola é negro, gente. E então não temos a dimensão do negro como alguém produtivo, como alguém capaz, como alguém bom, como alguém esteticamente livre. Nós continuamos colocando os negros, até bem pouco tempo estamos libertando, né? Ainda sob os grilhões do racismo, mas agora é o racismo simbólico, é o racismo contido nas representações sociais. Entendendo isso, Moscovici me permite entender, então, que esse racismo se espalha pela produção cultural, pela produção literária negra. E este é o motivo de as narrativas orais, as narrativas de terreiro, serem proibidas, de serem acessadas, de não terem uma divulgação, mesmo porque tudo que é de terreiro, lembrem, é de macumba. E quando se fala de macumba, a própria palavra já traz em si o sentido. Ela é má, ela é macumba, ninguém fala boa cumba. E essa macumba ali, gente, é forjada, esse termo macumba é forjado num sentido de feiticeiro, bruxo, adorador do diabo. E não é nada disso que o termo em si, né, trata. Macumba
é um instrumento musical, macumbeiro é quem toca esse instrumento musical, que é um tambor de 2 bocas. Não tem nada a ver com feiticeiro, com adorador de diabo, com coisa ruim. Mas notem que até hoje é utilizado esse termo quando a gente quer xingar alguém de terreiro. Ah, seu macumbeiro. Né? Então, isso aí é uma representação social do racismo. Isso aí é uma representação simbólica, uma troca simbólica do europeu superior ao que é negro. Passa, por favor. Então, após entender essa produção, entender esse valor literário, entender o motivo dessa literatura ser invisibilizada por questões raciais, né? Eu entro, então, para o mestrado, porque eu descubro outra coisa, que essas narrativas, elas estão prenhas, elas estão grávidas, elas são portadoras de uma educação que não é brasileira, é uma educação que vem do outro lado do Atlântico, mas que, chegada aqui, fugiu para os matos e se amalgamou com os índios nativos, se transformando aqui em Belém no que a gente chama de caboclo ribeirinho. Muitos desses ribeirinhos são frutos de negros fugidos, casados com índios ou casados com outros brancos, como franceses, portugueses. E essas narrativas, elas traçam um mapa educativo, um mapa de informações tratadas fora da academia como saberes, mas que as empresas pegam, levam para o campo científico e comprovam a veracidade desses saberes e transformam em conhecimento. Então, o que está fora da academia é saber, e o que está dentro da academia é conhecimento. E o que é conhecimento é educação. E aí eu entro, então, em 2017, para o mestrado em educação da UEPA, e vou, então, desenvolver, né, a dissertação intitulada Saberes Afro-Amazônidas, as narrativas orais de Oxum como fontes educacional em Belém do Pará. Monize, mas tu estava falando de coisas de negro, e agora tu está falando de Amazônida. O que é isso? Amazônida é esse negro que veio, porque eu comecei a perceber que havia uma contracorrente dizendo que Belém não teve ação escrava, que não teve tráficos negreiros no Pará. E aí eu fui pesquisando, e encontrei um pesquisador chamado Vicente Salles, que ele vem dizer, não, Belém teve sim um grande arcabouço de tráfico negreiro. E eram os negros que em outros estados eram os negros mais rebeldes dos outros estados que vinham como castigo para Belém. Muitos nem chegavam vivos, porque passavam parte da viagem de barco e outra parte varando nos matos, até chegar à capital paraense. Só que quando eles se instalavam aqui eles tinham muito mais chances de fugir e se tornarem livres, e se aquilombar. E Vicente Salles vem mostrar, vem provar, por A mais B, num estudo denso, com informações maravilhosas, catalogadas no Arquivo do Pará, na Biblioteca Nacional aqui do Pará. Né? Esses dados estatísticos do quantitativo de negros que adentraram no Pará. E esses negros que adentraram se misturaram com os índios, se misturaram com os portugueses, com os franceses, né, com os holandeses, e então deram origem a um povo específico, que é o Amazônida, que é o nosso caboclo, que a gente encontra aqui no Ver o Peso vendendo castanha, vendendo caju, vendendo jambo, vendendo ingá, vendendo erva, são as herveiras, são os farinheiros, são esses que trazem do interior de Bragança a farinha de coco para a gente comer, eles são afro-amazônidas, eles têm origem africanas e origens indígenas, que estão agora amalgamados aqui. E essas narrativas aqui em Belém, elas tratam de uma orixá que, aportada em Belém, transformou-se na Iara. É uma sereia. Mas, chegada aqui em Belém, ela se reconfigura, ela se transforma em outra. Ela recebe, então, a alcunha de Matinta.
Matinta Pereira. Então, Oxum aqui, ela é transmutada. E essas narrativas, ainda com esse cabedal, com essa riqueza de hibridizações, ela possui, ela mantém em si essas fontes educativas. Ela é tida, ela serve como educação. E aí eu vou desvelar agora, eu não quero mais saber das qualidades literárias, eu não quero mais saber o porquê dessa invisibilização, que é preconceito, que é o racismo, mas sim eu quero saber que educação é essa. E eu começo a pesquisar aí no mestrado que educação é essa. E eu vou entender que essa educação, ela me atravessa, né? Ela me atravessa e ela vai falar de uma educação social, ela vai falar de uma educação estética, que é o vestir africano, que são os belos torsos, como montar seus torsos, e o motivo da gente andar com a cabeça coberta, né? Ela vai falar desse comportamento que, como as águas, aí entra a grande potência de Oxum, Oxum enquanto senhora das águas doces, das águas potáveis, ela não briga com ninguém, as águas não brigam com ninguém, as águas não conflituam com ninguém, as águas contornam. Ela é um elemento da paciência, mas ela é um elemento da paciência não passiva. Não é aquela paciência que eu vou esperar as coisas acontecerem, não é isso. Eu vou tramando, eu vou articulando, mas eu sou paciente, sabendo que o que eu estou fazendo vai me dar um fruto lá na frente. Oxum é essa deusa, a deusa das articulações, a deusa do bom falar. Oxum, dizia meu pai, não fala com ninguém senão polir suas joias. Polhe as joias antes de falar com alguém. Oxum não vai à guerra. Ela vence a guerra pelos seus feitiços. Ela não empunha uma espada para ferir ninguém. Ela é a mãe da vida. A morte é o seu oposto. Mas se ela tem aquela vida ameaçada, se ela tem a integridade dos seus ameaçados, ela luta. Mas não é uma luta corpórea, não é uma luta visceral, é uma luta ganha pela palavra, é uma luta ganha pelos feitiços. Oxum mata um exército sem derramar uma só gota, dizia meu pai, uma só gota de sangue. E quando as guerras se acabavam, porque a escravização sempre aconteceu no território africano, mas não essa escravização dos portugueses, do subjugo, da desumanidade. Era uma escravização por ganho de território, onde o escravo, aquele que perdia, prestava serviços àquele que ganhava por um período de tempo só. Digamos, do dia, ele tinha que estar 2 horas com seu senhor para lavrar a terra, para colher alguma fruta, e depois ele podia voltar para as suas atividades. Ele não era subjugado e desumanizado como ocorreu com a escravização europeia. E a partir daí eu consigo vislumbrar essa educação contida nas narrativas orais de matriz iorubá sobre o orixá Oxum. Mas essa brasa viva não se apagara como todo e continuava incendiando o meu desejo por investigações maiores. E aí eu começo a perceber que, além do teor literário, que além desse preconceito, que essas narrativas trazem esses ensinamentos, trazem essa educação, que o negro, como é que eu consigo explicar uma pessoa que nunca estudou e consegue confeccionar uma canoa sem nem ir por fundo, sem nunca ir por fundo? Como é que eu concebo uma pessoa que nunca estudou e confeccionar um pilão que dá super certo, um tambor? Como é que eu concebo uma pessoa que não fez medicina, mas saber que na floresta há ervas, há frutos, há cascas, há ungüentos, há seivas que curam certas doenças? Então, esses são os saberes, que só são ditos saberes porque nem todos são investigados pelo olhar da ciência, mas que sustentam o nosso fazer. Como é que eu pego mal olhada de um bicho e uma benzedeira me benze e eu fico boa? Quando explicar para um médico que eu peguei um mal olhado,
Como explicar para um médico que eu sou fruto de uma feitiçaria? Enfim, são esses os saberes que nós investigamos, mas que eu investigo, mas terminar o mestrado não me deixa satisfeita, não responde todas as minhas perguntas. Então, eu começo a perceber motivos para continuar pesquisando. Passa, por favor. E aí eu começo a traçar 3 motivos essenciais para eu continuar pesquisando. O primeiro é o pessoal, é desvelar essa educação que está na voz dos sacerdotes de terreiro. E quais são esses sacerdotes? Os pais de santo, as mães de santo, os ogãs, as equedes. São narrativas bússola. Por que narrativas bússola? Porque elas permitem uma orientação social. Essas narrativas, elas são uma forma de resistência africana. Uma forma desse africano não esquecer o seu continente, não esquecer suas origens e ensinar seus filhos a importância do seu continente, né? Mas agora entender que ele está num outro lugar, né? Ele não é mais africano e deveria ser brasileiro, mas nem sempre é considerado como tal. Ele fica num entre-lugar, mas que contribui com esse entre-lugar, que é partícipe desse entre-lugar, e ele é portador dessas memórias. E o acadêmico é mostrar que esses saberes imersos nas narrativas, contidas nas vozes dos sacerdotes iorubás, possuem outros meandros, não só os meandros literários, não só os meandros educativos, e contribuir com a área dos saberes culturais amazônicos, mais ainda sobre esse entendimento. E aí, então, eu entro no doutorado. E aí eu vou fazer agora meu percurso do doutorado. Passa, por favor. Eu consigo explicar no mestrado, né, que essas narrativas de matriz iorubá sobre a Orixá Oxum, elas formam, informam as pessoas que participam do cotidiano de terreiro. Essas narrativas, elas são a educação de terreiro. Eu estou falando de qualquer terreiro? Não, eu estou falando de um lugar, eu estou em uma posição bem específica, no terreiro de matriz iorubá, no terreiro de candomblé de Queto, porque embora nós entendamos o candomblé como uma coisa só, ele não é uma coisa só, ele possui 3 macroetnias que o sustentam. As maiores etnias, a primeira delas foi a Bantu, que deu origem ao candomblé de Angola. Então, os angolanos que vieram para cá traficados, e alguns moçambicanos também, reforçam esse candomblé de Angola, que aqui é praticado. Depois vieram os jeje, que aqui nós conhecemos como jeje, mas também são tidos como fon, né? Que vieram do Benin, que vieram da Nigéria, que vieram de Osogbo. Eles compõem aqui o candomblé que nós chamamos candomblé de jeje. E, por último, como eu falei para vocês, os iorubás, que também eram chamados de nagôs, que se juntaram, que eram pessoas, que eram negros escravizados, que vieram também do Benin, também de um complexo de cidades chamadas Iorubaland. E aqui eles são escravizados e confeccionam, então, o candomblé de Queto. Então, nós temos o candomblé de Angola, o candomblé de Jeje, o candomblé de Queto. Hoje, bem diferenciado, mas quando eu entro na religião, lá em 1900 e bolinha, que eu não vou dizer, né, tinham muitas proximidades. Hoje, dentro do candomblé, se tem uma corrente do purismo. O purismo do candomblé, eu sou de Queto, eu tenho que ter coisas de Queto, língua de Queto, forma de agir como o povo de Queto. Eu sou de Angola, eu primo por ritos de Angola, com língua de Angola, com fazeres angolanos. Eu sou de Jeje, a mesma coisa. Hoje se tem essa divisão mais acirrada, né? E se tem uma corrente dentro dos terreiros que prismam por esse purismo.
sendo que não dá para haver esse purismo, uma vez que nós somos miscigenados. O candomblé no Brasil, em específico em Belém do Pará, ele se amálgama, ele se junta, ele se mistura com a pagelança cabocla e depois com o tambor de mina. E se transforma nessa religião amazônica linda que nós temos. Percebendo todas essas nuances, o candomblé ainda queima em mim suas vivas brasas, como diz Estela Caputo, então eu me lanço para uma próxima etapa da pesquisa que eu estou agora. Passa, por favor. Que são... Não, acho que passou demais. Tá? Tem um... Ah, não, é isso mesmo, tá certo. Eu vou, então, investigar no doutorado as sinuosidades desse rio Oxum. E eu, então, agora, enquanto pesquisadora, saio do meu colo ingênuo, enquanto especialista, pego fôlego, enquanto pesquisadora na segunda especialização mais ainda, e no mestrado me consolido como pesquisadora. Mas eu não posso deixar de falar que eu não sou apenas pesquisadora, eu sou Ialorixá. Antes de ser professora, antes de ser pesquisadora, eu sou uma Ialorixá, sou uma sacerdotisa. Eu possuo em mim os saberes do meu povo, que foram plantados no meu corpo, que foram plantados na minha memória. E agora eu consigo desvelá-los, eu consigo revelá-los, eu consigo trabalhá-los, né, através do campo das poéticas orais. Então, eu entro, né, para a linha de pesquisa, estudos literários aplicados, literatura, ensino e escrita criativa, com a especialidade de interculturalidades e poéticas orais. E sou, então, abraçada, sou, então, acolhida e passo a ser orientada pela professora doutora Ana Lúcia Liberato Tetamanzi, referência nas poéticas orais do Rio Grande do Sul. Pode passar, por favor? E lá eu vou, então, começar a pesquisar, que a minha pesquisa já tem 2 anos, eu estou desenvolvendo ainda ela, e ela traz por título Memórias Amazônicas em Poéticas de Terreiro. Eu vou entender como essas poéticas de terreiros, agora assentadas em território amazônico, né, elas possuem uma epistemologia iorubá. Epistemologia é a ciência explicando a ciência. E, nesse caso, essa episteme ela vai falar de um ethos, que é um conjunto de comportamento desse iorubá, que é um conjunto de maneiras de... Esses comportamentos eles estão distribuídos na culinária, eles estão distribuídos no fazer dos brincos, dos colares de miçanga. Isso tudo a narrativa vai dar conta. Dos saberes religiosos, né? Que são narrativas de vida, de morte, que são narrativas de casamento. Ela permite ela nos permite reconstruir esses atos, esses casamentos, esses ritos de passagem, né? E são narrativas éticas, estéticas, sociais, porque elas mostram a forma de um povo se comportar com o outro, né? E eu vou, então, destrinchar mais um pouco esse viés. Essas narrativas elas permitem a reconstrução desse território iorubá dentro do território brasileiro, desse iorubá em diáspora. E a gente está em começo, a gente está em processo, né, dessa construção, dessa pesquisa, em outro viés. Tá? Passa, por favor. Alguém está falando. E eu vou entender que, se o esquecimento é o pivô da narrativa, como bem lembra Jerusa Ferreira, Let Mosini, a deusa da lembrança, a deusa que nunca esquece, vai nos permitir, aos descendentes dos africanos, agora chamados de afro-brasileiros, navegar por rios simbólicos de saberes e imagem, em que a poesia dos povos iorubás, em vestígios de suas subjetividades,
será encontrada no leito de um rio, que se faz pela roupagem da religiosidade, subjetividade, assim adornada com poesia, em que o mito justifica o rito. No fundo, mais que lima e pedra, no fundo das águas, no fundo dos rios, mais que lima e pedra, a pulseiras vivas e perfumes feitos de puro mistério, diz Lívia Natália de Souza. Então, trago agora para vocês, explico agora para vocês esse novo gancho da minha pesquisa, né, que vai me consolidar enquanto doutora, daqui a mais um ano e meio, mais ou menos, mais um ano e meio. No segundo semestre eu qualifico a minha tese, no próximo ano eu defendo e mostro para a academia qual é essa episteme, mostro para a academia qual é esse valor literário, cultural, social, ético, estético, de uma narrativa singular, de um conjunto de narrativas singular, que só ocorrem, que só acontecem dentro do terreiro. E então, nesse percurso, eu começo a entender o que os pesquisadores vinham buscar, que era o que eu não sabia, que eu não valorizava, que eu sequer entendia, que antes de ser formada pela letra, que antes de sentar num banco escolar e estudar matemática, estudar ciência, estudar língua portuguesa, eu fui educada por uma voz. Eu fui educada pela voz africana, do meu sacerdote, que me ensinou, ainda muito pequena, a entender o dia, as horas, o porquê de não fazermos certas coisas. Ele depositou em meu corpo as memórias que hoje eu vou compartilhar no doutorado. Obrigado. Espero que tenha ficado clara o meu trajeto. E se tiverem perguntas, por favor. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se inscreveu em alguma pergunta? Oi, Moniz, me escuta? Sim, escuto. E queria agradecer pelo compartilhamento de conhecimento, que foi, assim, de muito axé, né? Muitas histórias, né? Que, como diz o Muniz Sodré, os iorubãs são grandes contadores de história, né? E a mítica iorubana é muito mais complexa que a mítica grega, né? Isso, né? Eu escutei do Muniz Sodré. E realmente, né? A gente não tem ideia da riqueza que a gente tem nas nossas mãos e que a gente está menosprezando, deixando de lado, por causa, né, desse racismo epistêmico. Então, mãe, mais uma vez, obrigado. Eu fiquei aqui ouvindo a sua voz, né? Eu ouvi assim, com os fonezinhos, então ela estava me tocando, me atravessando, lá no meu interior, no meu âmago, mãe. E é uma lindeza de ouvir falar sobre Oxum, né? Uma mulher que expressa Oxum no corpo, uma mulher que expressa Oxum na fala, é uma mulher que tem uma performance oxumzíaca, por assim dizer, né? Então, muito obrigado. Eu gostaria de lhe perguntar se a partir dessas narrativas de Oxum, né, que a senhora coletou ao longo, né, desses anos de pesquisa, a gente pode constatar que elas, sim, desenvolvem saberes, desenvolvem conhecimentos, desenvolvem práticas outras, né, de educar, né? E aí eu lhe pergunto, mãe, o seu retorno com os seus filhos de santo, com suas filhas de santo, porque a senhora, né, trouxe o seu retorno para sua própria casa, né? E eu queria saber como é que foi essa devolutiva para os seus filhos, como é que foi essa devolutiva para o seu Ilê. Olha, Marcos, dentro do meu terreiro, né, dentro do terreiro ao qual eu estou na frente, eu busco mostrar para eles como meu pai me ensinou, né, através das narrativas, e tento situá-los, né, direcioná-los, como eu disse para vocês, são narrativas bússolas, né? E aqui para a academia eu só trouxe a de Oxum, mas temos o conjunto das narrativas de Oxumaré, de Ossane, de Ogum, né, de Oxóssi, e cada uma dessas narrativas, elas moldam, elas direcionam um fazer, de acordo com o ritual que a gente vai fazer.
Então, de acordo com o ritual, eu vou e explico para eles. Lembrando que elas não são sozinhas, elas clamam a presença das outras, porque um orixá não vive sozinho. As águas não vivem sem a terra, as águas não vivem sem a mata, as águas não vivem sem o céu, sem o elemento ar. Verdade. E assim sucessivamente. Então, elas clamam a presença dos outros. E os meus filhos, eu costumo frisar muito para eles a importância dessa narrativa, né, tentando mostrar para eles como o nosso cotidiano é tecido a partir delas. O Ramon, ele está dando os parabéns, né, pela magnífica pesquisa, né, e agradece também as referências sobre as narrativas que foram compartilhadas hoje, né. O Ramon é um dos nossos estagiários. Olá, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer também um registro do quanto que é gratificante ouvi-la contar essas narrativas, ouvir dividir conosco estes saberes, esse trajeto de pesquisa, o quanto que nós aprendemos nessa noite e o quanto que nós conseguimos ver também, né, uma voz que valoriza esses saberes. E aproveitando a pergunta do Marcos, que ele perguntou sobre a devolutiva, eu me interesso pela recepção, né? Como que os filhos e filhas da casa receberam essas narrativas, mas também os resultados das pesquisas que foram realizadas, né? Porque, de fato, eu acho que não só nesta realidade, mas muitos pesquisadores não devolvem aqueles resultados, né, para os locais, para os colaboradores da pesquisa. E, por isso, não há uma recepção, não se sabe como isso acontece. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre como que estes filhos e filhas receberam essas narrativas e receberam estes resultados também. Certo. Boa noite, né? Como foi essa receptividade? Vocês, eu vou fazer uma comparação, bem para ficar bem claro. Agora temos o filme da Pequena Sereia, né? E que temos uma pequena sereia negra. Lembram que, não sei se alguém aqui já viu, mas em alguns momentos as crianças olham para a sereia negra e se identificam, meu Deus, pode existir uma sereia negra. Olha, o meu cabelo ele não é ruim. Olha, o cabelo da sereia é igualzinho o meu. Meu Deus, eu posso ser uma sereia. As sereias não são só brancas. A mesma coisa como acontece com a Maju Coutinho. Uma criança viu a Maju Coutinho no Fantástico e disse, mãe, o cabelo dela é igual ao meu. E a mesma coisa acontece no terreiro. Quando eu trago essas narrativas para os meus filhos e mostro as nuances dos orixás, eles conseguem entender que um Deus, que um sagrado está próximo, que o sagrado não tem a pele branca, não é branco, que o cabelo do sagrado não é liso, que Iemanjá não é essa Iemanjá branca. Eles conseguem ter representações, eles conseguem se sentir representados, porque os orixás são deuses com comportamentos muito semelhantes aos nossos. Eles têm ciúmes, eles ficam com raiva, mas eles também são benevolentes, eles também são afáveis, eles também são maternais. Não é um Deus que só pune sem justificativa, não é um Deus que castiga o tempo inteiro, não é um Deus que te bota sobre o jugo do pecado e tu vive eternamente nesse pecado. Para as religiões de matriz iorubás, inclusive para os orixás, se relacionar com alguém do mesmo sexo está tudo bem. Oxumaré é um Deus que viveu com o outro Deus, com Oxóssi. E Oxóssi é um Deus que viveu com o outro Deus, Ossânia, e está tudo muito bem. Sabe? Então, desconstruir aí um monte de arquétipo, um monte de representação europeizada que nos coloca dentro de uma caixa. E os filhos, quando ouvem essas narrativas, quando ouvem os resultados dessa pesquisa, olha, mãe, é por isso que eu não consigo ver lá na minha escola uma narrativa de orixá. É por isso que quando eu vou falar no dia tem um dia da consciência negra, né? Quando eu vou falar no dia da consciência negra de orixá, tem evangélico que se retira, mãe. Eles começam a entender da sua identidade, eles começam a entender da sua função social. Essa é, para mim, a maior devolutiva, né? É entender que eu posso outras coisas porque os deuses me permitem isso e está tudo bem, não é pecado. Sabe? Eu não estou transgredindo nenhuma regra. Isso, para mim, é muito bom.
Essa é a maior devolutiva que eu já recebi. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu gosto de responder as perguntas. Então vamos lá. Eu vou, inclusive, a senhora tocou num ponto que me inquietou bastante. Eu falei inquietou no bom sentido. Sobre a naturalidade por exemplo, da questão do homoerotismo de Oxóssi com Oxumaré, com Ossan. E aí eu lhe pergunto, na minha leiga e parca conhecimento sobre as narrativas de Oxum. Oxum também teve, mãe, relacionamentos homoeróticos? Sim, né? Oxum é uma deusa que... do amor, né? Ela é a deusa do amor, ela é a deusa que ama, ela é a deusa maternal. E Ansan se sentiu atraída por ela, e por um tempo elas viveram juntas. Só que quando houve assim, o rompimento desse relacionamento, Yansan não quis deixar Oxum ir. E Yansan ficou procurando Oxum, e a única forma de Oxum se livrar desse relacionamento abusivo com Yansan foi mergulhar no mais profundo dos rios e voltar para a cidade de Ayotá, onde ela mora. Gente, olha, essa informação eu desconhecia, mas que lindeza, que riqueza saber disso, né? E isso é tão importante. Está perguntando alguma coisa aqui no chat, tu já olhou? Deixa eu dar uma olhadinha, então. Cadê aqui o chat? Adorei as referências e narrativas a respeito de Oxum e sobre a maneira em que ela se entrelaça com a existência do candomblé, como também a maneira intrínseca e representativa em que contribuiu para reestruturar muitas das vivências. Queria entender como tem sido visto e aceita no campo da pesquisa as teses sobre as narrativas afro-amazônicas. Se estamos conseguindo atingir um contingente maior de interesse para mais pessoas adentrarem nesse nicho de pesquisa. Olha, por incrível que pareça, o campo de pesquisa sobre narrativas orais de matriz iorubá, ou de matriz banto, ou de matriz jeje, é muito restrito. É muito restrito porque só quem tem conhecimento dessas narrativas, só quem é portador dessas narrativas são pessoas de terreiro. E a maioria delas não estão na academia. Muitas, são poucas, mas nós já temos algumas contribuições, como, por exemplo, do professor Sidney Barreto. Ele pesquisou, ele é um babalorixá que pesquisou a musicalidade e trouxe, então, os itãs, que são as histórias de determinado orixá através da musicalidade. Ele mostrou como essas narrativas são cantadas, como o canto, que também é um tipo de narrativa, molda os comportamentos. Mas ainda já tem, mas está tímido. Ainda tem um campo de pesquisa, é um campo de pesquisa muito tímido. E é um campo de pesquisa que também sofre racismo, né, professora? As pessoas, quando escutam que nós estamos pesquisando sobre africanidade, sobre narrativas afro-amazônicas, elas torcem o nariz, arregalam os olhos, né? E a gente percebe essas reações só pelo simples ato de estarmos aqui. É o que eu te falei, Marcos, esse espaço. Falando, né? São representações sociais, né? De um racismo ainda muito estruturalizado na nossa sociedade, ainda muito arraigado nas nossas estruturas, que é difícil de quebrar, mas não é impossível. É verdade. Não é impossível. Alguma pergunta, gente? Vocês podem ficar, né, à vontade para abrir a microfonia de vocês. Senão, a gente pode encerrar aqui a nossa reunião com as últimas palavras, né, de Maimonize para esse coro maravilhoso. O Marcelo mandou uma mensagem aqui no chat. Vamos lá. Era justamente o que eu ia perguntar sobre esse racismo na pós-graduação, quando chega com matemática afro, né? Já foi respondido, inclusive, aqui por Maimonize. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu sou a primeira na UEPA que pesquisa narrativas de orixás. Eu sofri um grande entrave no início da minha pesquisa, né, no mestrado. Na especialização, não, porque a professora Renilda ela é mente aberta. Mas no mestrado, quando eu entrei no mestrado, eu encontrei a professora Denise Simões, e ela é do campo da sociologia, ela vem de uma pesquisa de ciência, de uma forma de fazer ciência bem formal. E no primeiro momento, ela teve assim alguns entraves, porque é uma coisa bem diferente, é uma coisa bem nova, mas a
A minha pesquisa, como eu fui a primeira, eu tive que abrir portas, né? A minha pesquisa serviu para remoldar o comportamento dela. E bacana que quando eu saí de lá, ela abriu para a negritude, e o povo veio pesquisando coisas de terreiro, coisas de quilombo, e foi muito bacana. Inclusive, ela também abriu as portas, né, para um grande amigo meu e seu filho, né, de axé, o Maílson, que defendeu o trabalho de mestrado dele sobre Dona Maria Padilha, né? Aqui vamos fazer, inclusive, esse link, né, para quem ainda não conhece o trabalho de Maílson. Ele já participou conosco aqui nas noites do Museu Surrupira e tem uma live da Semana Nacional de Museus. Então, fiquem à vontade para pesquisar que esse vídeo aqui, né, essa reunião, ela vai para o nosso YouTube, né, mãe? Depois do nosso tratamento, ela vai ser disponibilizada, né, para todos e todas assistirem. Sim. E, gente, eu fico muito feliz. Meu estado de euforia em vê-la aqui, né, é gigantesco, mãe. Apesar, né, dos pesares desses problemas tecnológicos, a sua presença é maravilhosa aqui para nós, porque você também está sendo pioneira nas noites no Museu Surrupira, como também a primeira Ialorixá de Candomblé a vir falar conosco. Eu acho que eu sou a primeira Ialorixá de Candomblé com doutorado aqui em Belém. Eu acho que eu sou a primeira. Eu não tenho ainda notícias de outra. E outra coisa, lembrando todos aqui que estão presentes nessa live, que nós estamos no campo das poéticas orais. E Sim. Dentro das poéticas da oralidade, não se tem só os orixás. Se tem as narrativas de cobra, que o Marcos pesquisou, né? Se tem as narrativas de Boto, se tem as narrativas de Uiara, se tem as narrativas de Matinta, se tem as narrativas do Negrinho do Mangue, do Negrinho do Pastoreiro, dos Surupiras, né? Tem as narrativas dos encantados da Dona Mariana, da Dona Jarina, que são narrativas que rolam no terreiro, e muito das histórias da Bela Turca que podem ser pesquisadas, com certeza, dentro do campo das poéticas orais. As poéticas orais, eu me identifico muito com este campo, porque ele é um campo que quebra os paradigmas, quebra os padrões e mostra, fazer ciência não é só olhar por essa ótica eurocêntrica dura, por essa ótica tacanha, mas eu posso sim pesquisar vieses da minha cultura. A cultura é fonte da minha pesquisa. E, mãe, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Agora já mais a nível mais pessoal, né? A sua casa, ela cultua candomblé de nação Queto, né? Mas para fugir, né, do conhecimento comum que no candomblé só se cultua orixá, né? Nós soubemos que recentemente a senhora fez uma salva para Santa Sara, né? Sim, a minha casa ela é um pouco híbrida. Por quê? Como eu falei para vocês, eu nasço aqui em Belém, né? E eu fui pequena para o candomblé, mas não tão pequena. Quando eu fui para o candomblé, eu já levava comigo as minhas heranças amazônicas. E essas heranças diz muito da pagelança, então eu tenho uma linha de caboclo que eu cultuo aqui dentro, que o candomblé não é contra isso. E depois eu tenho uma Padilha, que é a Dona Maria Padilha, né, uma entidade que eu recebo, e ela é devota de Santa Sara Cali, né, ou Cali, e ela então institui dentro da minha casa uma festa cigana, uma festa em homenagem a Santa Sara Cali, que é a patrona dos ciganos, a deusa dos videntes, das sibilas, que são as mulheres que possuem poderes mágicos, né? E ela é devota a essa santa, e é por conta dela que a minha casa tem o ritual cigano da festa cigana. Que lindo, mãe. E quem quiser lhe procurar, né? Como é que nós fazemos para chegar até essa grande divindade que é a Moniza Saldanha? Olha, para entrar em contato comigo, é só marcar uma visita na minha casa, ou, né, me acessar através da minha filha de santo, que depois eu posso passar um número, ela que é responsável pela minha agenda, porque eu sou pesquisadora, sou Ialorixá, né? E a professora também, né? Gente, então tem que administrar isso aí. É verdade. E nós vamos também deixar, né, como nós colocamos na arte da divulgação da nossa noite, né, tem o seu contato lá do seu perfil de Instagram marcado, né? Então, quem quiser lá seguir a mãe Moniza Saldanha, né, Moniza Saldanha 2, fique à vontade, né? Mãe, as palavras são suas para encerrar nossa noite.
Só quero agradecer primeiramente a todos que estiveram aqui, todas que estiveram. Muito obrigado por cederem o tempo de vocês e os ouvidos para essa escuta sensível. Nós ficamos muito felizes, muito mesmo, com a presença de cada um e cada uma de vocês. E, Mãe Monize, a palavra é sua. Bem, eu vou compartilhar com vocês, né, um pensamento de Posuntó que diz assim: é pelo corpo que somos tempo e lugar. A voz o proclama, emanação do nosso ser. A escrita também comporta, é verdade, medidas de tempo e espaço, mas seu objetivo último é delas se libertar. A voz aceita beatificamente sua escravidão, sua servidão. A partir desse sim primordial, tudo se colore na língua. Nada mais nela é neutro. As palavras escorrem, carregadas de intenção, de odores. Elas cheiram ao homem e à terra, ou aquilo que com o homem os representa. A poesia da voz, das narrativas, não mais se liga às categorias do fazer, mas se torna processos de viver. Obrigada. Obrigado, mãe, mais uma vez. Estou muito feliz. Gente, eu agradeço mais uma vez, então, aqui a presença. Nós vamos encerrar a gravação. Jenny, dá o ok aí, já terminamos de gravar. E é isso, mãe. Muito obrigado. Beijo a Fico muito todos. feliz a todos. Muito obrigado mesmo a todos. Fico muito feliz com você aqui, mãe. É um prazer te receber. E vai ser mais um prazer de ver outras e outras vezes aqui conosco. Com certeza. Se chamar que a gente vem falar assim, um pouco dessa africanidade. Acho que no próximo momento, como o Museu Surupira, né, trazer um pouco desse viés, dessa africanidade iorubá presente na paraense. Como é que esse negro está hoje aqui, né? Como é que ele foi, como é que ele ficou e como ele está hoje aqui. Essa é uma questão muito interessante que a gente pode estar vendo. Já vamos fazer esses desdobramentos, esses compartilhamentos, então, mãe. E é isso, pessoal. Qualquer coisinha, não deixem lá de seguir a nossa página no Instagram, do Museu Surupira, tá? O vídeo após o tratamento vai entrar no YouTube, na nossa página também do mesmo nome, tá? De Museu Surupira. E em nome também do professor Diogo, que é o coordenador do projeto de extensão da Universidade Federal, que é o Museu Surupira de Encantarias Amazônicas, eu encerro essa nossa reunião agradecendo mais uma vez, até porque agradecer nunca é demais, né? Agradeço mais uma vez a presença de cada um e cada um. Gente, muito obrigado e boa noite. Boa noite.